Bom, beleza? Boa tarde, galera. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, espero ser breve, vou tentar ser breve. Faz parte de uma ideia já há algum tempo de gravar algumas coisas aí, postar no YouTube, no Face, pra gente abrir uma discussão. Geralmente eu escrevo, mas eu tive na realidade, alguns incentivos até de alguns alunos dizendo que talvez fosse interessante gravar um vídeo, porque às vezes ele atinge mais ou dá mais interesse para as pessoas assistir do que ler um texto, né? Então, às vezes, quando me dá vontade, eu escrevo um texto, quando tem alguma coisa que me revolta, que me chama muita atenção, eu vou lá, escrevo, né? E vou tentar fazer alguns vídeos comentando algumas coisas, algo que às vezes talvez você esteja até cansado, né, de ouvir em sala de aula, mas é justamente para isso, é para deixar aberto para discussão. Às vezes lá na sala de aula você tem vergonha de fazer um comentário, mas eu quero, por favor, que você faça um comentário aqui, nem que seja para criticar. As pessoas têm que ter maturidade, né? Às vezes as pessoas entram no Face, escrevem, postam coisas e ficam bicudinho, né? Porque acaba recebendo uma crítica ou acaba ouvindo uma opinião diferente. Queria dizer que não. Posso até sentir um puxão de orelha, mas eu vou ficar muito feliz mesmo que você participe. Você que foi meu aluno, você que é meu aluno, você que está no meu Face, que é meu amigo. Eu acho que é interessante que a gente faça esse processo de discussão, tá? Para que usemos essa ferramenta de uma forma, eu acho que mais útil, né? Que ela seja tenha mais significado para a vida do que algumas postagens que eu vejo, respeitando todas as postagens, mas às vezes eu enxergo assim postagens que acabam se tornando um pouco mais de utilidade individual, não porque a pessoa ela quer isso, porque ela está pensando negativamente, quer prejudicar alguém, não. Mas eu penso que a gente tem que usar o Face, que é uma ótima ferramenta, usar o YouTube, que é uma excelente ferramenta, enquanto ela é gratuita, para a gente tentar gerar, né, atingir algumas pessoas aí, atingir mais pessoas que a gente construa uma sociedade melhor. Tá certo? Não quero de forma alguma passar que o que eu vou falar aqui, o que eu vou discutir aqui, é uma opinião que não é questionável, que é verdade inquestionável, até porque não existe verdade que não seja questionável. Tá? Importante lembrar que quando a gente ingessa o pensamento, radicaliza o pensamento, ou torna-se uma pessoa radical, é extremamente ruim, você já começa a perder aí. Então, eu acho horrível uma pessoa que, se ela, principalmente se ele for professor ou trabalha com pessoas, né, usar a sua fala e não permitir que as pessoas possam levantar a mão e dar a sua opinião, por arrogância, muitas vezes, de achar que aquilo que está falando é verdade inquestionável. Eu acho até uma covardia, né, se essa pessoa agir dessa forma. Então, fique livre, né, para, se for o caso aí, puxar minha orelha, né, quiser me detonar aí no Face, fique livre, eu não prometo, né, realmente vou receber de um braço com os braços abertos a sua crítica. Tá? Eu queria falar um pouco sobre os últimos acontecimentos. Né? Eu escrevi algumas coisas no Face, mas eu acho que cabe aqui algum comentário. Não tem como eu não puxar para o lado da parte da história. Né? Os movimentos sociais, eles existem, não é de hoje. A gente tem várias revoluções, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Mexicana, que todas trabalharam para libertar o povo. Aliás, ela começa pelo povo, na realidade. É verdade que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, tá? Que vai usar a classe trabalhadora para poder destruir a nobreza francesa, mas de qualquer forma tem a sua importância. E o que eu vi aqui no Brasil foi assim muita discussão de que partido político não pode ter. Isso é um discurso um pouco perigoso, porque ao longo da história os partidos políticos eles politizaram. O que é politizar? É mostrar o que é esse movimento social, para que ele serve, de que forma a gente deve agir. Tá? Eu penso que quando você tira os partidos políticos, principalmente
as bandeiras de partidos de esquerda, então PCdoB, PSOL, PSTU, PT, tá certo? Pode correr um perigo. A direita, extrema-direita, que é responsável, sim, pelo governo militar no Brasil, a extrema-direita, no passado, quando teve o integralismo com Plínio Salgado no Brasil, né, década de 30, década de 20 e 30 no Brasil, todos esses eram de extrema-direita. O que é extrema-direita, na realidade? São pessoas que não são a favor da classe trabalhadora, são pessoas que não são a favor de dividir a concentração, a renda, não são a favor de dividir a terra, que no Brasil é extremamente concentrada na mão de latifundiários, que não querem perder o seu lucro extremo, independente se a sua terra não for produtiva, tá? A extrema-direita ou a direita, tá legal, no nosso país, ela é detentora dos veículos midiáticos, Rede Globo, Bandeirantes, Record. Claro que a primeira é muito mais problemática, que foi criada no governo militar, tá certo? Com subsídios de dinheiro público. Não sou eu que estou falando, é a história que diz isso. Daí a importância da história. Daí uma força muito grande para construir na sociedade um sentimento de que estudar história ou as ciências humanas não é mais necessário, porque ela cria senso crítico. Ela faz a pessoa pensar, ela faz a pessoa olhar, opa, o que está sendo colocado aqui, o que está sendo dito, não condiz com a realidade histórica. E história não é passado, história é o presente. A gente estuda o presente, a vida do homem, o cotidiano, as realidades que nós vivemos, tá? Então a gente estuda o passado para a gente poder entender quais são as ferramentas da extrema-direita em relação à classe trabalhadora. E a gente precisa pensar isso, tá certo? E eu vi nas manifestações alguns se apropriarem, tá, desse discurso, não aos partidos políticos, tá, e de quebra colocando ideias de direita. Por exemplo, volta do governo militar, eu vi um extremo chamamento ao nacionalismo, não sei, eu fico preocupado porque o nacionalismo ele tem até alguma importância, mas o nacionalismo, a gente não pode esquecer que ele gerou o nazismo na Alemanha, né? Uma xenofobia, um preconceito extremado. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Essa falta de foco, né? Sai lá uma mensagem, vamos pedir o impeachment da Dilma. Hoje eu vi na rua que a Dilma está baixando a sua popularidade. Olha, não vamos esquecer que em matéria de manifestação, em matéria de lutar pelos direitos, ela é um grande exemplo. Ela foi presa, ela passou por tortura. Então, se tem alguém que tem moral para falar, tá, de manifestação, com certeza é a nossa presidenta, sim. Tá? Essa é a minha opinião. Tá certo? A extrema-direita, ela é politizada, porque quando você usa a mídia que é deturpada, que é apodrecida, que não trabalha com a verdade, que é imediatista, que é simplista, e não vê o contexto histórico e joga de qualquer jeito alguma informação, tá, na sociedade, a sociedade compra isso como uma verdade inquestionável, principalmente se for se vir da Globo, tá certo? Isso é politizar. Isso é politizar. Isso é levantar uma bandeira de extrema-direita. Quem é a extrema-direita no Brasil hoje? Ao meu ver, posso até exagerar, posso até estar sendo exagerado, mas na minha opinião o PSDB é sim um partido que está se configurando de extrema-direita. Então vamos tomar cuidado, usar assim, claro que a manifestação foi maravilhosa, ela foi excelente, sempre falei na sala de aula sobre essas questões. Eu jamais achei que ia ver 70 mil pessoas em Campinas, principalmente. Eu só vejo isso na greve em São Paulo, greve de professores, juntando todos os professores de todas as cidades do estado de São Paulo. Ainda assim é muito difícil. Então, vamos parar para pensar que os partidos políticos são importantes, sim. Vamos pensar que a extrema-direita no Brasil existe. Vamos pensar que o conservadorismo, essa coisa de ser contra cotas, ser contra partido político, ser contra as assistências sociais,
que existem hoje no Brasil, elas servem para gerar um pouco mais de igualdade, um pouco mais de direito ao trabalhador, que somos eu e você. Vamos pensar que a questão da importar médicos, desculpe, eu tenho vários amigos médicos, tenho médicos que são grandes heróis, na minha opinião, aqui no Brasil, que tem uma visão social muito bacana, que quando faz o juramento dizendo que ele está fazendo, ele vai trabalhar em prol da vida, ele faz de forma convicta, verdadeira, tá? Mas é verdade que no norte não tem atendimento médico, é verdade que aqui em Campinas, aqui no estado de São Paulo, muitas pessoas não têm atendimento médico adequado, que ficam horas e morrem por não ter atendimento médico. Por quê? Nós temos um médico que é formado por uma faculdade pública, que é com o nosso dinheiro. Ele não é, de forma, ele estudou numa escola particular, fez um cursinho, porque já vem de uma família abastada, tá? Entra numa faculdade pública, tá certo? Mesmo não estudando numa escola pública, usa o dinheiro público para se formar, para depois usufruir e ganhar um rendimento e trabalhar da forma que ele quiser. Recentemente a Dilma fez um pronunciamento, claro que ela não pode ser tão radical quanto eu vou ser aqui agora, mas com certeza um médico formado na faculdade pública ele tem que dar no mínimo 5 anos da sua vida para o sistema público de saúde, claro que sendo remunerado. Ninguém está falando para ele trabalhar de graça, porque teve o esforço dele, a gente tem que tirar o chapéu por isso, com certeza, tá certo? Mas da forma que está, não pode, ok? É melhor sim que importe médico do que deixar nossos irmãos morrerem por não ter o mínimo de atendimento médico, porque um médico se forma lá na faculdade, já está sendo formado, até dentro das faculdades, já passa uma visão extremamente mercantilista, né, de que o cara como que ele vai ganhar dinheiro, de que forma ele pode ganhar dinheiro abrindo um consultório particular, tá certo? Isso chama-se neoliberalismo. Nosso estado, nós vivemos num estado, na realidade, onde não existe uma fiscalização do governo de uma forma adequada. Isso é extremamente horrível para a classe trabalhadora. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Meu respeito muito grande a todos os médicos do país, mas, por exemplo, se eu fizer um mestrado pelo Estado, eu tenho que ficar no mínimo 3 anos na escola pública, eu não posso sair dela, tá? Então por que não faz isso com os médicos que se formam em escola pública? Se ele se formar numa escola privada, particular, o problema é dele. Aí com certeza ele faz o que ele bem entender, porque ele pagou, né? Tem condições, vem de uma família abastada, ele pagou para usufruir dessa opção. Mas se ele estuda numa faculdade pública, e a maioria que estuda na faculdade pública em medicina vem de escolas particulares, cursinhos, por aí vai, até porque o nosso sistema de vestibular é equivocado, né? Trabalha em cima da decoreba, agora está mudando isso com o Enem, que foi extremamente criticado. Ok? Bom, era só um desabafo, eu pretendo colocar algumas ideias, algumas matérias de história, enfim, alguns assuntos, bem rápido, bem simples, isso se eu conseguir, porque vocês sabem que eu falo pra caramba, que eu me empolgo e aí a coisa acaba até perdendo foco, e eu gostaria de que vocês contribuíssem. Respeito todos, gosto de todos, aprendo muito com todos vocês, essa mensagem que eu queria deixar, vamos ver no que vai dar esse vídeo aqui, tá? E eu estou aceitando sugestões. Grande abraço.